Olá pessoal, tudo bem? Jorge Akira falando aqui com vocês. Fazendo esse vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais, né, do Jorge Akira e do nosso amigo aqui que está conosco, Arthur Orsi. A gente vai ter um bate-papo bem descontraído, bem legal hoje, né, Orsi? E vamos abordar diversos temas de interesse aí da comunidade. Então, espero que vocês curtam bastante esse bate-papo e assistam esse vídeo com bastante atenção, que é de interesse de todos. Queria agradecer o Arthur de estar aqui presente com a gente, né? Ceder esse espaço aí, esse tempo dele tão precioso, tão atarefado com as suas obrigações aí da vida pública. E o que a gente queria? A gente queria conhecer um pouquinho mais do Arthur, saber um pouquinho mais dele. A gente sempre vê lá o Arthur na Câmara dos Vereadores representando muito bem a população, né? A gente teve vários episódios aí que a gente pôde prestigiar e ver essa luta incansável, né, brigando pelos direitos da população. Isso é realmente... Então, fala um pouquinho de você, Arthur. O que você gosta de comer, o seu hobby, o seu lazer, se você gosta de praticar uma atividade física, né? Enfim. Bom, primeiro eu queria agradecer, Akira, esse convite da gente estar aqui batendo um papo com você, né, nesse ambiente que é praticamente a sua casa, e é um prazer muito grande a gente poder ter essa oportunidade de conversar e mostrar quem é um pouco mais o Akira, quem é um pouco mais o Arthur. Bom, eu sou vereador aqui em Campinas no terceiro mandato, faz 12 anos que eu sou vereador, nasci aqui em Campinas, estou em Campinas há 46 anos, sou casado, né, minha esposa chama Fernanda, ela é médica, ela é professora da Unicamp, e eu tenho 2 filhos, uma menina com 5 e um menino com 7 anos. E a minha vida toda, praticamente, eu desenvolvi minha atividade profissional, de vida, familiar, aqui em Campinas. Sou advogado formado na PUC, em 1992, me formei no curso de Direito, e sou funcionário público há quase 25 anos. Eu ingressei no serviço público, primeiro através de concurso que eu prestei na prefeitura, e depois também prestei outro concurso na Câmara. Então trabalhei um ano na prefeitura em 1990 e depois me chamaram na Câmara em 1991. Foi num período onde a prefeitura e a Câmara, elas obrigatoriamente, para contratar, deveria contratar por concurso, porque até a Constituição de 88 as administrações públicas contratavam muita gente sem concurso público. Então eu aproveitei naquele momento, eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, já cursava a faculdade de Direito, e eu sempre tive muita vontade de atuar no setor público. Então, quando esses concursos vieram, me estudei, me dediquei e passei em 3 concursos. Na Câmara, na Prefeitura para assistente administrativo e assistente de advogado, e na Câmara para escriturário datilógrafo. E aí eu desenvolvi toda a minha vida política também. Sempre fui militante político, né? Eu me lembro que em 1989, na primeira eleição direta para presidente, depois do regime, depois da queda do regime militar, eu fiz campanha para o ex-governador Mário Covas, né? Eu já era coordenador da juventude do PSDB, aliás, eu militei no PSDB durante 28 anos, e o ano passado eu recebi o convite para vir para o PSD, para a gente poder ser uma alternativa para uma pré-candidatura a prefeito de Campinas, e o deputado Guilherme Campos me convidou, e nós viemos para, depois dessa experiência que eu tenho como vereador, como servidor público, da gente poder tentar fazer mais pela cidade, né, e com mais vontade, com mais determinação, e depois de ter essa experiência toda que nós já tivemos também, seja trabalhando na administração pública e como vereador. Então, basicamente, essa é minha história de vida. Poxa vida, que legal, né? E agora com o cenário político, o que você acha que Campinas está precisando de melhor? O que precisa melhorar na cidade?
a gente vê, a gente vê algumas coisas, né, estarem sendo feitas aí pela atual administração, mas todo mundo fala que parece coisa mais para enfeitar mesmo, né, arrumar praça, e enquanto alguns outros setores a gente vê que estão passando por muita dificuldade, né? A gente tem agora, recentemente foi deflagrada aí uma greve, então a gente tem problemas no transporte, problemas na educação. É, Você acha que a prioridade hoje em Campinas seria saúde e educação? Quais são as prioridades que você acha para Campinas hoje? Olha, Akira, nós temos hoje várias prioridades, né? Na administração pública, basicamente, tudo é prioridade. Obviamente que nós temos as prioridades das prioridades, né? Mas o que eu sinto hoje, muito, e andando nos bairros e conversando com a população, e a gente tem andado bastante, e ouvido e dialogado muito com as pessoas na nossa cidade, com os cidadãos, as pessoas que... A gente percebe uma decepção muito grande com tudo aquilo que foi prometido, uma decepção muito grande com a expectativa que se havia com esse governo, com essa administração, e também a sensação das pessoas, principalmente as pessoas das regiões mais periféricas da cidade, de uma sensação de abandono, né? Eu acho que o gestor público, a principal obrigação dele é sempre estar presente, ouvindo, dialogando e tentando resolver os problemas. E quando ele não pode, não consegue resolver os problemas em função de contingenciamento orçamentário, em função de problema de caixa, problema financeiro, ele não pode se esconder. Ele tem que ir até a população, mostrar o que está acontecendo e tentar resolver de outras formas, né? Porque muitos dos problemas hoje, perdão, que a gente enfrenta, não envolve questão financeira, né? Campinas é hoje a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, né? A gente só perde para a capital, né? Em termos orçamentários, Campinas tem hoje um orçamento maior do que Guarulhos, que tem uma população maior que Campinas. É um orçamento estimado para esse ano de 5 bilhões de reais. E a gente percebe que, às vezes, o que é mais importante para o gestor público é saber utilizar esses recursos de forma correta, sem desperdício. E hoje, a gente percebe que a falta de gestão, né, a péssima qualidade da gestão pública, acaba atrapalhando que esses investimentos sejam aplicados de forma correta. Você falou do orçamento e até posicionar o pessoal aí de um dado que a gente levantou. Então, um orçamento de 5 bilhões ano, a gente fez uma continha matemática bem interessante aí para a população saber. 5 bilhões, se você dividir esse valor pelo número de habitantes, né, da cidade de Campinas, você vai ter algo aproximado aí per capita, né, um valor per capita aproximadamente aí de 5 mil reais, tá? Quase 5 mil reais. Então, se você tem uma família de 5 pessoas, né? Então, essa família de 5 pessoas vai contribuir em torno de 25 mil reais por ano. Então, para que as pessoas tenham ideia do que é um orçamento de uma cidade, né? E a responsabilidade que é gerir todo esse dinheiro, né? Então, o dinheiro público, a gente vê que ele é empregado, como você mesmo disse, às vezes não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de gestão, né? Exatamente. Que legal. Bom, e eu queria falar também sobre o transporte, né? A gente está vivendo aí hoje várias mudanças tecnológicas, né? Então, o mundo, ele é muito rápido, a gente está vivendo aí com redes sociais. As redes sociais, elas acabam exercendo aí um importante papel hoje na comunicação. Como que você vê o papel das redes sociais? Porque, assim, se a gente parar para pensar, as redes sociais tiveram um papel muito importante na derrubada do nosso presidente, né? No processo de impeachment que a presidente sofreu. E tudo que você faz hoje,
é muito rápido, circula muito rápido nas redes sociais. Você acha que a rede social ela vem somar ou acaba atrapalhando um pouquinho? Não, eu acho que as redes sociais é um instrumento que veio para ficar e não tem como você querer, de certa forma, não entender aquilo que acontece, né, nas redes. E o que precisa ser feito é que o poder público tem que também aproveitar desse instrumento, né, para ajudar na melhora da prestação de serviços públicos. E vou dar vários exemplos aqui para você. Nós temos cidades hoje no Brasil que as reclamações são feitas via WhatsApp. Então Tá. existem canais de WhatsApp, por exemplo, onde as pessoas elas localizam um buraco, localizam uma árvore que precisa ser cortado, um local onde o terreno está cheio de entulho, cheio de lixo, né? E a prefeitura ela consegue receber isso, fazer o serviço e dar uma resposta depois para o cidadão. Temos também instrumentos, por exemplo, da área de segurança pública, onde também se faz através de comunidades que estão interligadas via rede social, a comunicação em tempo real de eventuais crimes, de eventuais tentativas de assalto. Então, nós já temos bairros que estão hoje organizados através de moradores que eles têm lá o WhatsApp, a relação do WhatsApp deles, que se algum vê algum indivíduo suspeito, alguma coisa suspeita, ele já coloca na rede e os outros moradores já ficam ligados. Por exemplo, nós tivemos até conversas disso em reuniões que nós fizemos, entre vizinhos, eles têm lá um grupo. Aí um viu uma moto suspeita passando, ele já, olha, acabou de passar aqui na minha rua uma moto suspeita, assim, assado. Então, todos aqueles no grupo já ficam atentos, né, dentro do bairro, olhando se aquela moto foi embora, enfim. Da mesma forma, pessoas a pé, e já tem resolvido vários problemas em função desses grupos. Eu acho que o que é interessante aí é o poder público fazer parceria com esses bairros, com esses moradores e desenvolver outros instrumentos, outros softwares, outros equipamentos para auxiliar nisso. E aí a questão vai desde saúde, temos também hoje municípios que marcam e agendam consultas pela internet, pelo WhatsApp, por e-mail, né? Então, Campinas está muito atrasada nesse aspecto. Só para te dar um exemplo, há poucos meses atrás, o Mário Gatti chamou todos os interessados em fazer uma consulta para o ano seguinte, de 2015 para 2016, para fazer a inscrição física lá no Mário Gatti. Então, foi mais de 2.000 pessoas para tirar uma senha, para marcar uma consulta para quem quisesse fazer uma cirurgia. Então, ficou lá pessoas na fila, pessoas com problemas na fila, embaixo do sol, gente até com dreno. Então, enfim, hoje, nos tempos atuais, é inconcebível que se faça uma coisa dessa, porque nós podemos, hoje, todos os municípios fazem marcação de consulta por telefone, por redes sociais, por e-mail, né? Enfim, tem vários instrumentos para evitar exatamente isso, do público ter que se deslocar, né, para um determinado local para tirar uma senha para marcar uma consulta. E Campinas, ela é nacionalmente reconhecida como um polo tecnológico, né? Alguns até brincam e falam que é o Vale do Silício brasileiro, porque temos aí diversas indústrias multinacionais e inclusive temos algumas startups muito fortes aqui no segmento de tecnologia. Perguntei das redes sociais e tecnologia porque assim, o mundo está mudando. E eu acho que o poder público também tem que mudar com o mundo. Não pode realmente ficar mais na era do papel. A gente vê aí alguns aplicativos surgindo, aplicativos de transporte que estão surgindo e estão mudando a mobilidade das cidades. Então, a gente percebe que se o poder público realmente não evoluir com o mundo,
porque muito gasto pode ser poupado, né? Se, na realidade, toda essa tecnologia, e existe até pessoas que estão usando essa tecnologia para o mal, né? Estão fazendo mal aí, a gente vê direto, o WhatsApp foi bloqueado por algumas horas, um tempo atrás, porque um juiz decretou que o WhatsApp não queria passar informações confidenciais, né? E não tem como passar mesmo, porque as conversas agora são criptografadas, né? E então o que a gente percebe é que tem que ter realmente esse esforço do poder público em evoluir. E a gente não vê isso acontecer, né? Infelizmente. Infelizmente. Então tá. Mas eu queria só salientar uma coisa. A gestão pública, ela tem muito a cara do administrador. Do administrador. Do administrador que está ali naquele momento. Seja do prefeito, do governador, do presidente. E muitas vezes a equipe que ele coloca, porque administrar uma cidade como Campinas, por exemplo, com 1.200.000 habitantes, que tem, né, um território muito grande, nós temos 800 quilômetros quadrados praticamente de território, então bairros muito distantes do centro, enfim. Então existe uma demanda aí também por infraestrutura, seja em área de saúde, educação, trânsito, transporte, que é muito grande. O gestor, ele precisa estar atento para tudo isso, porque administrar uma cidade precisa ter também um certo entendimento sobre o que precisa se inovar. Você falou que Campinas é reconhecida como um centro de alta tecnologia. E na década de 80, o Magalhães Teixeira, que foi o prefeito da nossa cidade, que meu pai foi vice dele depois no segundo mandato, ele teve essa intuição, essa visão. Vamos transformar Campinas e vamos preparar Campinas para ser um polo de alta tecnologia. Em função do quê? Da Unicamp. Em função do eixo viário que pega aí a Anhanguera, Bandeirantes, a fácil localização da cidade, logisticamente tão próximo da capital, né, dos aeroportos, exatamente. Então, o gestor ele tem que ter essa visão, né? Não adianta só querer entrar lá e tentar apagar o incêndio do dia a dia, porque isso trouxe várias empresas, traz investimentos e colocou Campinas num outro patamar. Então, muito do que Campinas desfrutou nos anos 90, do aumento de arrecadação, de Campinas ser uma das cidades com melhor qualidade de vida no Brasil, foi em função de toda essa organização, desse planejamento que veio desde lá da década de 70 e de 80. Então, o que falta, no meu ponto de vista, na atual gestão, é essa falta de visão. Né? É uma visão pequena que se colocou hoje para Campinas, sem ter um planejamento a médio e a longo prazo, né? E no dia a dia também os serviços públicos estão cada vez piores. Né? Nós temos o aumento nas vagas em crédito, o déficit de creches aumentou da outra administração para essa. A piora na qualidade dos serviços de saúde. Hoje, para se fazer um exame de ressonância, um exame de ressonância magnética, demora mais de 2 anos. Né? Quer dizer, é um absurdo isso, né? Uma pessoa que está no estado grave, numa situação grave. Então, enfim, não se pensa na Campinas do futuro e também não consegue resolver problemas básicos da cidade que nós enfrentamos. Se a gente fosse falar de transporte coletivo, então a gente ia ficar aqui 2 horas, né, mostrando o quanto que o transporte piorou nesses últimos anos, sendo que nós temos uma tarifa de transporte mais cara do Brasil. E mesmo assim não é suficiente para pagar os custos, né? Porque a prefeitura subsidia aí. Exatamente. Né? Subsidia ainda uma boa parte dos custos. Não, legal. Eu queria assim aproveitar esse momento para convidar, né, as pessoas que estão assistindo esse vídeo aí, esse bate-papo, convidar para que elas venham participar um pouco mais da política ativamente, né? Porque a gente percebe que nas visitas aí, que a gente está andando bastante, o primeiro ponto que o pessoal reclama, né? Todo mundo, a gente vê que a população está carente é de saúde, né? Em segundo lugar, a gente vê que é educação. Então, assim, não é possível que a administração que ali está não saiba disso, né, Arthur? Porque é nítido. Se você andar um pouquinho
nos bairros mais periféricos de Campinas, a gente percebe que as pessoas estão morrendo no hospital, estão carentes de educação mesmo, né? E a educação, ela está com a qualidade baixíssima. A gente puxou outro dia o nível de educação em Campinas e nós estamos, acho que, se eu não me engano, tá, quase em 60º lugar do Brasil, né? A educação caiu muito a qualidade aqui em Campinas. Mas então fazer esse convite para quê? Para que você venha participar mais ativamente da política e deixe de ter aquela questão de ter repulsa de político ou de política. A política precisa de pessoas de bem, pessoas que queiram fazer alguma coisa, que queiram participar, pessoas honestas, né? Então, nas visitas, a gente percebe que todo mundo tem até uma certa repulsa de falar de política. É verdade. Né? E a gente faz política no dia a dia, né, Arthur? Sem Eu, como dúvida. empresário, a gente faz com os funcionários, né? Graças a Deus, não tivemos assim... A minha empresa, ela é fundada em 2009, então de 2009 até 2016 nunca tivemos uma ação trabalhista. Então, isso se dá como? Se dá fazendo política com os seus funcionários, a gente faz política na nossa casa, né? Com nossos filhos, com a nossa esposa. A política está presente no nosso dia. Então, a gente queria convidar vocês para que vocês venham conosco, participe ativamente, dê suas ideias, porque a gente precisa de ideias novas e que façam, né, um novo futuro para Campinas. É isso mesmo. Não, eu queria só completar que, na verdade, todo cidadão é um ser político. É um né? ser político. Aristóteles já dizia isso. Todo homem é um ser político. E a política é que define várias questões do nosso cotidiano. Como eu disse aqui, o preço da tarifa de ônibus, o preço da tarifa de água, que também em Campinas é uma das maiores do Brasil. O preço, quanto você vai pagar de imposto, IPTU, ISS, os profissionais liberais, as empresas, as alíquotas dos impostos. Então, enfim, se nós vamos ter uma qualidade de educação boa, se nós vamos ter mais vagas em creche, enfim. Então, a política está no nosso cotidiano. E a partir do momento que o ser humano começou a viver em grupo e precisou se organizar, né, para ter direitos e deveres também, para viver em sociedade, a política começou a fazer parte da vida de todos nós. Então, essa coisa de não querer falar de política, eu sou apolítico, isso acaba indo contra os seus próprios direitos. Então, as pessoas, o que a gente tem dito, para as pessoas quererem entender mais a política, se esforçar mais para saber quem é candidato, quais são as propostas, como está indo a administração, e para isso poder tomar uma decisão melhor, porque nós vamos ter eleição nesse ano. Uhum. E temos lá 33 vagas para vereador que tem que ser ocupadas e uma vaga para prefeito e uma para vice-prefeito, e que vão ficar aí por 4 anos. Então, se não se fizer uma escolha correta, pelo menos uma escolha onde você analise o passado de cada um, o histórico de cada um, se é ficha limpa, se não é, né? A chance de errar fazendo essa análise e se aprofundando na história de cada pessoa faz com que o eleitor vote cada vez melhor, porque esse espaço vai ter que ser ocupado. Exato. E se não for ocupado por pessoas de bem, vai ser ocupado, pode ser ocupado por pessoas que não sejam, que não tenham a melhor das intenções, porque nós temos oportunista em todos os lugares. Então, a reflexão que a gente faz é exatamente essa, querer saber mais da política, querer saber mais e entender mais os candidatos para que se escolha melhor e para que depois não se arrependa, né? Poxa, que decepção, votei em alguém que depois não honrou aquele voto que nós demos. Então, é essa reflexão que eu acho, e o momento nacional sugere muito isso também, que as pessoas parem e façam mais essa reflexão, né? Vamos acabar com essa história de que, olha, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, eu sou apolítico. Isso acaba revertendo contra a própria população.
Exatamente. Então fica aí a dica para você. Entristece, né? Nos entristece ouvir alguém dizer que vai anular, vai justificar o voto, porque, como o Arthur falou, isso acaba acontecendo de 4 em 4 anos e você tem que cumprir com o seu compromisso com a sociedade, tentar participar, se informar mais, né? Então eu queria realmente aqui agradecer, né, de coração o Arthur por ter cedido esse tempo, né, ao nosso canal do YouTube, para ter esse vídeo, esse momento de conhecimento. Agradecer de coração. Muito obrigado. Eu que Viu, Arthur? agradeço. O prazer foi meu, eu estou à disposição. Então Sempre que tá você joia. quiser, a gente pode voltar aqui para fazer esse bate-papo que eu acho que é muito importante. Com certeza vamos ter outros bate-papos, inclusive com outras pessoas. Então fica aí o nosso muito obrigado a vocês. Eu Tá que bom? agradeço. Joia.